estou aqui com muita alegria para fazer esse pequeno vídeo para vocês. Malta é uma pequena ilha, o menor país aqui da União Europeia. E eu estou aqui, muitos de vocês sabem, estudando inglês e, claro, aproveitando esse lugar onde o apóstolo Paulo esteve aqui. Ele esteve aqui por causa de um naufrágio. Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, você vai ler a viagem do apóstolo Paulo, não vindo conforme ele desejava em Romanos capítulo 15, como um embaixador, como um mensageiro, para ser recebido pela igreja de Roma, para passar aquele tempo gostoso com eles, desfrutar, para depois seguir o seu caminho para a Espanha. Esse era o plano de Paulo, ficar só um tempo em Roma e depois seguir para a Espanha como missionário para pregar o evangelho naquela província romana, naquela época que hoje é uma nação que nós conhecemos, chamada Espanha. Os planos de Paulo foram frustrados. Ele não veio como embaixador, recebido com muita honra aqui no porto de Roma. Ele foi recebido como um prisioneiro. Então nós conhecemos a história, sai Paulo e sai mais 276 prisioneiros. Paulo chegou a dar um conselho para o comandante, para as pessoas que organizavam essa viagem, dizendo a viagem vai ser difícil, com muita avaria, mas os comandantes não ouviram o que Paulo tinha para falar. E nós sabemos da história desse barco, todos aqueles dias à deriva, nesse oceano imenso, nesse mar Adriático que nós temos aqui, o Mediterrâneo lá atrás. A gente sabe de toda a tribulação que o apóstolo Paulo passou. E com ele todas essas pessoas, essa tripulação e também esses passageiros que eram prisioneiros, que viriam para Roma como prisioneiros. O interessante é que quando todos perderam a esperança, depois de vários dias sem enxergarem o sol, sem poderem contemplar uma luz, todos estavam desanimados, um anjo de Deus apareceu para o apóstolo Paulo dentro dessa embarcação e diz: Paulo, não temas, porque o Senhor vai entregar para você todos esses que estão aqui nessa embarcação com você, nenhuma pessoa se perderá. Então Paulo se anima, Paulo pega o pão, depois de 14 dias, eu creio, todo mundo sem comer, Paulo, ele dá graças e diz assim: olha, o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo essa noite e disse que nenhuma pessoa se perderá, que todos seremos salvos. Então eu acho isso interessante, porque ele fala o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E isso é muito bom para a gente pensar na nossa identidade, a quem nós pertencemos, de quem nós somos, e também para falar da nossa missão aqui na Terra, a quem nós servimos, qual é o nosso propósito. Então Paulo sabia da sua identidade, Paulo sabia a quem ele pertencia, ele sabia que aquele barco pertencia ao Império Romano. Então eu acho isso interessante, porque ele fala o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E isso é muito bom para a gente pensar na nossa identidade, a quem nós pertencemos, de quem nós somos, e também para falar da nossa missão aqui na Terra, a quem nós servimos, qual é o nosso propósito. Então Paulo sabia da sua identidade, Paulo sabia a quem ele pertencia, ele sabia que aquele barco pertencia ao Império Romano, que aqueles soldados todos pertenciam ao Império Romano, mas Paulo dizia: eu tenho um dono, eu tenho um dono, e esse dono é Deus, e eu vivo para Ele.
Eu sou dele, o anjo do Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo a ele. Eu não estou aqui a serviço de Roma, eu não estou aqui a serviço de homens, eu estou aqui a serviço de Deus. Isso é importante a gente entender. Então essa é uma das primeiras lições que eu gostaria de pensar com você aqui na ilha de Malta, que quando Paulo veio para esse lugar, ele sabia que ele estava debaixo de uma missão, a missão de Deus, a Mission Dei. E ele estava servindo aquele que era o seu dono, servindo aquele que era o seu Senhor. Então não importa as tribulações que a gente passa, as lutas que a gente passa, não importa. Se você sabe a quem você pertence e você sabe o que você foi chamado para fazer, as tribulações ou as ondas bravias como esse mar, elas não são tão importantes. Elas nos afligem, elas nos causam algumas vezes preocupações, mas a gente sabe que o Senhor, o Deus da nossa vida, está com a gente, o Deus a quem a gente pertence. Então eu queria pensar nesses primeiros 5 minutos aqui de meditação com vocês nessa ilha, a respeito desse sentimento de pertencer. Você não está aqui por acaso, você pertence a alguém, você foi comprado por preço. Não importa o trabalho que você está, não importa o que está acontecendo com a sua família, não importa o que está acontecendo no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, não importa. Se você tem a certeza, esse senso, eu sei a quem eu pertenço, eu tenho um dono, ele colocou um selo em mim, ele colocou a garantia em mim, o Espírito Santo é o penhor da minha herança. Eu sei que o Espírito Santo é um selo, é a marca de que eu não sou dono de mim mesmo e eu não pertenço a esse sistema, eu pertenço a Deus. E eu sei qual é a minha missão, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu patrão, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu dono e eu sei o que eu tenho que fazer para Ele. Então eu acho lindo, porque isso começa logo na conversão de Paulo, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí você vai ver o apóstolo Paulo entendendo quem ele era e qual era a sua missão. E dentro desse barco, mais uma vez ele afirma: o anjo do Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Então Deus nunca vai te deixar sozinho. Se você pertence a Ele, se você serve a Ele, pode ter certeza. Na hora certa, um anjo, um mensageiro vai aparecer, sua luz vai brilhar, o milagre vai acontecer. Tá bom? Um grande abraço desde aqui da nação de Malta. Eu estou em um lugar chamado San Julian. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você sabe a quem você pertence e você sabe qual é a sua missão. Deus te abençoe.